Especificamente em relação ao tratamento de dados pessoais classificados como dados sensíveis, tá? Esse tratamento deverá ocorrer quando o titular ou o responsável legal, no caso de um menor de idade ou de uma pessoa que tenha comprometimento da sua capacidade intelectual, então o seu responsável legal pode autorizar o uso desse dado. E esse dado ele pode ser utilizado sem fornecimento do titular em condições específicas, tá? Onde isso seja indispensável para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, para a proteção da vida ou proteção física do titular do terceiro, para a tutela da saúde, exclusivamente aí em procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, sendo que mesmo nesses casos é vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores, ou seja, entre diferentes pessoas, diferentes instituições para o uso daquele dado. A autorização ela é apenas para quem vai efetuar o procedimento. Principalmente se tiver algum objetivo de ganho econômico, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviço de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência de saúde, desde que observado os critérios que foram anteriormente citados, tá? Incluindo aí os serviços de diagnóstico e terapia, quando o procedimento realizado em benefício do interesse do titular da informação. É vedado aos operadores de plano privado de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para prática de seleção de risco na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Quando que cessa, então, o direito ao tratamento dos dados? Isso pode ocorrer quando se verifica que a finalidade foi alcançada. Então, um dado foi coletado, por exemplo, para uma pesquisa médica. Terminada aquela pesquisa, este dado não pode ser utilizado para outra finalidade. A base de dados passa a ser nula. Quando tiver uma autorização determinado um período de tempo. Então, ao fim do período de tratamento, também termina aí o tratamento do dado. Quando o consentimento que foi dado tenha sido cancelado. Ou quando tiver a determinação de uma autoridade nacional determinando que aquele dado não pode mais ser utilizado e que não deve ser violado. Os dados, então, eles vão ser eliminados quando houver o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, é um fim específico, terminado aquele final, e esse dado pode ser eliminado. Quando for transferido para terceiro, tá? Desde que respeitados os requisitos de tratamento do dado. Então, aqui é importante, principalmente o profissional de saúde, quando ele deixa de prestar um serviço, quando ele deixa de ser o responsável, por exemplo, no caso do médico do trabalho, ele deixa de ser responsável pelo serviço da empresa, ele transfere aquilo a terceiro. E isso tem que ser feito oficialmente, com documento, que naquele momento cessa a responsabilidade dele e passa a ser do seu sucessor. E no uso exclusivo do controlador, sendo vetado o acesso por terceiros, tá? E
a utilização desse dado só pode ser feito quando anonimizado os dados. Os direitos, então, do titular. O titular, ele é o dono daquele dado, tá? Então, ele a qualquer momento pode ter acesso à informação a seu respeito, ele pode solicitar correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, e ele tem a garantia de que o dado seja anonimizado e quando não seja mais necessário, que ele seja bloqueado ou seja eliminado. Tá? Então, os tratamentos de dados pessoais pelas autoridades jurídicas e de direito público devem ser realizados atendendo às finalidades do uso dessa informação. E deve ser informado as hipóteses em que, no exercício de suas competências, eles necessitam tratar de dados pessoais. O controlador e o operador, eles devem manter um registro das operações de tratamento dos dados pessoais que realizarem, especialmente quando elas tiverem por base um interesse legítimo. Porque esse mesmo controlador e o operador, se causarem dano, seja de patrimônio, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção dos dados pessoais, eles vão ser obrigados a repará-lo, de modo isolado ou solidário. Então, é fundamental a segurança e o sigilo dos dados. Deve haver técnicas e procedimentos administrativos que garantam essa proteção dos dados e o sigilo das informações. Tá? O agente que for realizar qualquer tratamento desses dados, ele tem que estar ciente da responsabilidade e da necessidade de manter o sigilo das informações. Uma vez que haja uma quebra desse sigilo ou que haja algum dano ao detentor da informação, ele pode, então, solicitar o ressarcimento. E aí existe na legislação as sanções administrativas que são bastante pesadas. Ela pode ir desde uma advertência, com indicação aí de um prazo para adoção de medidas coletivas, até multas. E a multa não é pequena. Ela é de 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, do grupo ou conglomerado instalado no Brasil. Isso em relação ao último exercício fiscal. Desse valor, excluídos os tributos e no valor que pode chegar até 50 milhões de reais por infração. Além disso, multa diária, observado os limites de 50 milhões de reais, a publicização da infração, então há também aí a punição em relação à imagem da pessoa que não cuidou da proteção desses dados, porque imagine quando for divulgado que essa pessoa não está protegendo os dados, o dano que isso pode ser causado. Além do bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até que o dado seja regularizado e a eliminação de dados pessoais a que se refere a infração. Então, essa é a legislação, ela entra em vigor no próximo ano. O tempo é um tempo relativamente exíguo, até porque com todas as ocorrências aí
da pandemia, todos os processos tiveram aí vamos dizer assim, uma postergação dentro dos processos administrativos. Então, o nosso objetivo aqui na ABMT é ressaltar que, mais que nunca, é importante a manutenção, a segurança dos dados das pessoas, porque são dados sensíveis. Que toda a equipe que trabalha, que tem contato com essa informação, deve assinar termo de confidencialidade e deve ser treinado. E lembrando que a nova NR7 estabeleceu prazos maiores para a guarda de documentos. Então, nós temos documentos de saúde que devem ser preservados até 40 anos depois do desligamento da pessoa. Então, também tem que ter cuidado como que essa informação vai ser guardada e como que essa informação pode ser resgatada. E, saindo da instituição, fechando o consultório, essas informações devem ser transferidas e deve ser comunicado ao novo titular a responsabilidade pelo dado.